Voltamos com mais um bloco de entrevista com o candidato a prefeito de Manaus, Paulderney Avelino, do Democratas. Vamos a mais uma pergunta gravada com uma população. Qual a sua proposta para melhorar ou acelerar as obras para a Copa de 2014, já que a gente não vê nada se concretizando nessa cidade? Melhorar as obras para a Copa de 2014. Olha, Lucas, Manaus precisa de um gerente. Manaus precisa de um engenheiro que conheça como tocar obras. Eu sou engenheiro civil. Eu sei como fazer essa gestão responsável. Nós vamos já pegar essa prefeitura com as licitações feitas, acredito. Mas nós vamos buscar os recursos e vamos acelerar isso de uma forma muito eficiente, com planejamento, com pessoas que nós vamos trazer para essa equipe, técnicos capazes, para fazer com que essas obras que já deveriam estar sendo concluídas agora e que nem começaram ainda. Nós vamos deixar sim o legado da Copa do Mundo, que é o transporte urbano para a nossa população, transporte eficiente. Vamos deixar as calçadas que as pessoas precisam caminhar e os pedestres precisam ter vez para que não fique disputando com os automóveis na calha da rua. Isso é um absurdo. Nós vamos construir com planejamento, com gestão. Gestão é a marca da nossa administração. Nós vamos fazer com que essas obras sejam aceleradas para que, quando chegar a Copa de 2014, nós possamos ter as avenidas, as calçadas, nós possamos ter as ciclovias, as praças que nós vamos construir, enfim, o porto de Manaus que precisa ser revitalizado, o centro de Manaus que precisa ser revitalizado para atrair turistas e buscar com eficiência e com baixo custo a realização dessas obras. A população toda será fiscal, porque nós vamos colocar câmeras para acompanhar essas obras via internet. E nós vamos colocar também o cronograma físico e financeiro. O que é isso? É a etapa em que a obra estará sendo feita. Isso, todo mundo será fiscal, inclusive você, Lucas. Temos mais uma pergunta, desta vez com o presidente do Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia. O Plano Diretor 2002, ele contemplava ações nesse sentido, né, de um plano de calçadas. O que você, candidato, a senhora candidata, pretendem fazer nesse sentido? Pois é, as calçadas, Manaus foi eleita recentemente no Jornal Nacional como a cidade com as piores calçadas do Brasil. Nós vamos usar o plano diretor, o Estatuto da Cidade, que foi relatado por mim no ano de 2007 e que é lei e que orientou o plano diretor de todas as cidades acima de 20 mil habitantes, e nós vamos fazer essas intervenções conversando com a população e fazendo com que elas entendam, e elas sabem disso. As calçadas são fundamentais para trazer de volta a alegria para as pessoas, para elas poderem caminhar. Nós vamos devolver a cidade para a nossa população. Nós vamos reconstruir o centro histórico de Manaus. As calçadas que hoje estão lotadas com os nossos amigos camelôs que lutam pela sua sobrevivência nas calçadas do centro de Manaus, tenho conversado com eles também, e eles confiam em mim, na nossa solução, para nós resolvermos esse problema. Agora, nós vamos resolver o problema das calçadas não apenas do centro de Manaus, mas nós vamos resolver dos bairros também, na Compensa, no Armando Mendes, no Mutirão, na Cidade Nova, no São José, enfim, todos em Petrópolis, em todos os lugares tem problema de mobilidade. Nós vamos devolver a cidade de Manaus para a sua população, para que ela possa novamente ter satisfação de viver numa cidade que seja alegre, numa cidade que possa atender às demandas e às necessidades das suas famílias. Nós ainda vamos pegar este plano diretor e fazer com que a sociedade efetivamente seja ouvida, porque esse plano diretor só pode ser construído e votado depois que todos os segmentos da sociedade estiverem ouvidos e a cidade
sendo contemplada. Por isso é que nós precisamos de técnicos para realizar essa tarefa. E eu me proponho a isso. Candidato, chegou a hora das nossas perguntas, a minha e a da Natália. Muito bem, Regiane, vamos lá. Você Vamos primeiro lá, então. ou a Natália? Eu primeiro. Vamos lá, então. Candidato, a gente vê que Manaus cresceu de uma forma muito desordenada. Existem até casas que a gente pode perceber com muros tomando parte das ruas. Aqui no Aleixo, pertinho da TV A Crítica, tem um exemplo desse. Muitas casas sequer têm um habite, ou seja, estão totalmente irregulares. Caso seja eleito, o que o senhor pretende fazer para mudar essa situação e melhorar tudo isso? Olha só, nós vamos resolver o problema da mobilidade urbana de Manaus. Nós estamos fazendo, agora no início do mês de agosto, um seminário onde estou trazendo urbanistas renomados que se juntarão aos renomados urbanistas e arquitetos amazonenses, os locais, para que nós possamos fazer um diagnóstico completo da cidade e vamos buscar a população também. Nós estamos criando no nosso site, na internet, um local onde as pessoas vão fotografar esses lugares e vão mandar para nós. Estou de olho, é a população participando, interagindo. Nós estamos ouvindo a população na formatação do nosso programa de governo e a população vai mandar via fotografia esses pontos que você está dizendo aí, onde tem outros piores. As pessoas colocam o muro, mas a companhia de eletricidade coloca um poste evitando que as pessoas andem. Outros colocam uma escada e outros colocam o próprio carro ou vários carros, inclusive demarcando como se fosse um estacionamento. Nós vamos botar ordem, porque ordem é que Manaus precisa. Manaus precisa de gestão. Nós vamos reduzir o número de secretarias, nós vamos reduzir o número de cargos comissionados para sobrar mais dinheiro para fazermos as ações necessárias para que a população possa efetivamente ter a sua cidade de volta. Eu estou me propondo, estou pedindo uma oportunidade da população de Manaus para mostrar do que eu sou capaz de fazer. Eu sou deputado federal há 5 mandatos e lá em Brasília tenho desenvolvido bem o meu papel, defendendo os interesses do Amazonas, a Zona Franca de Manaus, criando empregos. Agora, eu peço a oportunidade para poder realizar pela nossa cidade. Manaus não pode continuar do jeito que está. As pessoas não podem ficar disputando no meio da rua espaço com carros, quando deveriam estar em calçadas agradáveis. Nós vamos não apenas fazer as calçadas, mas também vamos fazer os equipamentos públicos que a gente vê em todas as cidades brasileiras que estão por aí. Candidato, hoje está sendo lançada mais uma etapa do programa Ronda no Bairro, como mostramos no início do programa. A segurança pública é uma atribuição do governo do estado, mas nada impede que a prefeitura atue de forma coadjuvante. Como o senhor, caso eleito, pretende tratar, fazer ações para melhorar a segurança pública aqui em Manaus? Em primeiro lugar, numa parceria com o meu amigo governador Omar Aziz. Nós vamos fazer as ações que a Constituição permite que se faça. A Guarda Municipal de Manaus, ela será transformada numa polícia também ostensiva, uma polícia municipal para dar suporte à Polícia Militar de Manaus. Nós vamos armar a nossa Guarda Municipal e ela irá funcionar como o suporte para a Polícia Militar. Ela será de policiamento ostensiva. Podemos, inclusive, num convênio com o governo do estado e as cidades da região metropolitana, transformar essa guarda municipal numa guarda ou numa polícia metropolitana. São Paulo já faz isso, nós vamos fazer. O Ministério da Justiça prevê que isso seja feito e nós vamos buscar ajuda junto com o ministro da Justiça, que é meu amigo pessoal, não tenho dificuldades em Brasília com quem quer que seja. Mas nós vamos agir também para consertar as ruas, para asfaltar as ruas que hoje estão cheias de buraco. Essas ruas onde dificilmente o carro do Ronda do Bairro entra, mas nós vamos também botar iluminação pública nessas ruas, porque hoje está tudo escuro, tem lixo, tem buraco e o carro não entra. Nós vamos limpar a cidade, nós vamos asfaltar a cidade, nós vamos iluminar as ruas da nossa cidade, fazendo com que a ação policial seja mais eficiente e que as pessoas se sintam muito mais seguras
com a nossa polícia municipal, agindo em conjunto com a polícia militar. Não vou criar secretarias, vou reduzir secretarias, vou fazer um conselho, trazendo a polícia militar, o corpo de bombeiros, a polícia municipal e a polícia civil para juntos formatarem as ações que vão precisar ser realizadas na questão da segurança. Por isso é que nós temos essa experiência ao longo de mais de 20 anos para dizer para vocês aquilo que precisa ser dito. Candidato, chegou a hora das suas considerações finais. A partir de agora, o senhor tem 1 minuto e 30. Pois não, aproveite. Eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer a vocês duas, agradecer a direção da TV A Crítica, mas, sobretudo, agradecer aos jornalistas e à população que participou. Quero pedir a oportunidade de ser gestor da nossa cidade. Eu quero pedir a oportunidade porque me considero preparado como engenheiro civil, como gestor eficiente para uma cidade que pede socorro. Manaus está pedindo socorro. É hora de dar um basta no caos que se encontra na nossa cidade. Eu peço a oportunidade para que eu possa ser prefeito de Manaus, porque nunca concorri a um cargo executivo. Estou concorrendo pela primeira vez. Outros já tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram. Tiveram a oportunidade de resolver os problemas e não resolveram. Eu peço a vocês essa oportunidade. A oportunidade de quem quer realizar, de quem quer deixar um legado para a posteridade. Só serei prefeito por um mandato, não mais do que 4 anos. Mas o planejamento que eu deixarei será para 10 anos, 20 anos, 30 anos. E aquele que entrar depois, seja de que partido for, vai ter que seguir esse planejamento, essa rota da nossa cidade. Por isso, eu peço a oportunidade. Meu número é 25. Obrigado. Candidato, muito obrigado pela participação aqui no Ponto Crítico. Obrigada. Obrigado a vocês, meninas.